Oi pessoal, como eu coloquei no título do vídeo, vai ser um comentário com spoiler de Bonita Avenir. Eu já coloquei um vídeo apresentando o livro sem spoiler, né, falando assim basicamente do enredo e destacando assim aspectos mais gerais do livro. Agora que eu vou comentar livremente assim sobre os acontecimentos. Uma das coisas que eu queria comentar é que um dos grandes momentos que eu achei assim do livro é a descoberta da atividade da empresa da Joni, que é onde a Joni trabalha, onde ela tem uma participação, né, como sócia, né, que é aquela parte lá nos Estados Unidos, tem aquele chefe lá que é o Rusty. Eu tava achando aquilo ali meio chato, até que eu descobri de fato qual era a atividade da empresa, que era a atividade de produzir vídeos, filmes acho que só vídeos, né, vídeos pornô. Foi uma coisa que me surpreendeu muito, assim, porque né, já tinha várias páginas sobre a compra, parecia uma empresa normal, tinha toda aquela questão lá, que eles vão comprar uma nova sede para a empresa, e eu tava achando meio chato, né, eu tava achando cansativo, assim, eu queria voltar lá para 2000, né, os acontecimentos de 2000, envolvendo ciência e gérios, e toda aquela questão lá, tava achando meio nada a ver, mas de fato tem toda a relação com o que a Juni fez em 2000, e aí você tem tem até os capítulos com o Aaron, que ele até suspeita disso. Por que ela trabalhava no setor na McKinsey, né, que é uma empresa acho que de consultoria, e de repente ela volta para essa empresa pornô, não como atriz, né, mas ela até participa numa cena, né, como atriz, mas como sócia, né, como diretora, né, que ela até fala. Por que ela voltou para essa indústria, né? Aí você fica pensando, se perguntando, né, que talvez o Aaron se pergunte e faz bastante sentido, né, que talvez aquilo ali tenha vazado e ela não conseguiu se manter na empresa, não conseguiu ter uma reputação, né, para trabalhar numa empresa corporativa, uma empresa normal, assim, uma empresa corporativa, nessa área mais corporativa né, de consultoria, né, de assuntos mais sérios, né, e respeitáveis. Não pegaria bem ter uma ex-atriz pornô trabalhando na empresa, então talvez por isso ela tenha perdido espaço profissionalmente. Mas também tem um capítulo com a Joni que ela tá com inveja daquela atriz pornô lá que surgiu, inclusive é nesse capítulo que essa atriz pornô aparece, que é revelado de fato qual é a atividade da empresa, né, que é aquela Bob Wood, né, que é acho que é Bob Wood, posso estar viajando aqui, mas acho que é, não, Bob Reed, uma coisa assim, que era um nome falso, não um nome artístico, enfim. A Joni fica com inveja dela, e porque é tudo que ela de fato queria ser. Ela queria ser uma estrela pornô e depois ir para a indústria de cinema de fato, cinema sério. Então, talvez ela tenha voltado porque ela gostava daquela atividade de fato. Ela sentia achava aquilo mais, enfim, interessante do que trabalhar na consultoria. E ela também também lá pelo meio do livro, o Aaron fala que o grande objetivo dela na faculdade era ficar porque ela fez aquela faculdade de engenharia financeira, uma coisa assim. Ela queria ficar rica rápido, né? Então, talvez ela também aquele site lá de sexo que ela fez foi por causa disso, e talvez ela tenha saído da empresa de consultoria porque é, ela achava que essa atividade na indústria pornô era mais lucrativa. Inclusive, você tem é uma temática ainda bastante contemporânea, né? Você vê hoje o crescimento dessas as contas de OnlyFans, então é uma atividade de fato bastante lucrativa aí para muitas mulheres. Então eu acho que é um livro que permanece bastante atual sobre esse tipo de escolha que algumas mulheres fazem. Alguns que até poderiam seguir uma carreira profissional, enfim, e acabam escolhendo um caminho mais fácil e talvez mais lucrativo. Então eu achei interessante essa problematização que o autor faz. Outra coisa que eu queria comentar sobre o Ciência e Gérios, né? Ele mostra que toda essa situação dele mostra que mesmo sendo um cara muito bem sucedido em muitos aspectos da vida, profissionalmente e intelectualmente, a insatisfação sexual ainda pode destruir a vida da pessoa. E isso é uma coisa que eu me lembrei muito também de Complexo de Postman. Não chega a ser tão destrutivo quanto Bonita Avenir, mas
mostra também que é um cara, o Portland, né, que é um livro do Philip Roth, que eu já resenhei aqui no canal, vou colocar na descrição aí, que é um cara que é muito bem sucedido também profissionalmente, ele é secretário da prefeitura, lida com assuntos importantes lá de desigualdade social, não sei o quê, é um advogado também. Mas ele se sente muito frustrado sexualmente, ele está sempre procurando novas mulheres e ele acha que aquilo ali realmente atrapalha a vida dele. E aqui com o Cien acontece a mesma coisa, né? Porque ele tinha uma vida boa, ele era um reitor de sucesso, acadêmico de sucesso e, né, os outros personagens falam sobre toda a vitalidade que ele tinha, toda a força, toda a animação e de repente ele é. O livro até fala um pouco sobre isso, né? Que ele acorda, né, depois de 25 anos rejeitando as investidas que as mulheres faziam nele, ele acaba cedendo lá as investidas que uma menina lá faz, que é a Isabelle, né? Coisa assim, Isabelle, uma estudante, e aí depois disso como ele não consegue se satisfazer com essa menina, ele acaba procurando satisfação nesses sites pornô e depois tudo vem abaixo, né? Todos os problemas que vêm depois disso. E então eu achei interessante tratar sobre isso. Falar um pouco também sobre esse relacionamento do Aaron com a Joni. Eu achei uma versão realista do relacionamento daquele filme lá, Ela é Demais Pra Mim, que é uma comédia romântica americana ali dos anos 2000. Um filme bem, assim, despretensioso, um filme engraçadinho. É uma comédia romântica e um filme de fantasia ao mesmo tempo, porque mostra um pouco essa desigualdade entre a beleza da mulher e a beleza e status da mulher em relação ao homem, que é um cara meio desajeitado, assim, meio não tão bonito quanto ela. Né? Então, e aí lá no livro isso acaba, tem todos os problemas no filme, né? Tem todos os problemas, mas acaba dando certo, e aqui no filme, no livro Bonita Avenida, não dá nada certo. E a Jane fica com ele por alguns anos justamente porque ela até fala isso, né? Porque ele faria qualquer coisa por ela. Ele se submete completamente, aí faz lá o site para ela colocar as fotos e tudo mais. E depois que o relacionamento acaba, a vida dele é destruída. Lógico que não foi só por causa do fim do relacionamento, teve todos esses problemas envolvendo a essa questão da culpa que ele sentia, né? Todas essa questão envolvendo o pai da Johnny, né? O Si. Mas com certeza o fim do relacionamento, esse relacionamento tão desigual e tão irreal, tem um, tem grande relevância, né, nessa crise que ele teve depois. Eu queria falar um pouco também sobre as semelhanças desse livro com a Marca Humana, do Philip Roth. Outro livro do Philip Roth, estou comentando aqui. Porque também vai falar de um personagem, no caso lá, o Coleman Silk, né, que é uma figura acadêmica de destaque. Né, ele tinha sido decano, que eu acho que seria mais ou menos equivalente a um reitor dessa universidade. Na universidade lá nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra. E ele também se envolve numa polêmica. Lógico que tem aquela questão lá da palavra que ele fala, com os estudantes que eram negros. Isso aqui não tem muito, não tem relação com o Bonita Avenida, mas tem essa questão ele se envolver com uma mulher muito diferente dele e entrar em desgraça depois disso. E toda a questão deles serem campeões numa luta, né? O Coleman tinha essa questão do boxe, aqui ele coloca o judô para pro Ciência gera. Então eu achei razoavelmente parecido. Tem muito essa questão também da enfim, esqueci o que eu ia falar. Mas enfim, eu me lembrei desse livro quando eu estava lendo. Também lembrei do Gênio Indomável, né, aquele filme dos anos 90, que também tem essa referência à medalha Fields, né, tem um professor lá que ganhou a medalha Fields,
E a forma como o protagonista lá se envolve com a matemática, né? Ele começa a fazer demonstrações, começa a resolver problemas matemáticos que os maiores matemáticos não conseguiam, e é parecido com a forma como o Cien faz também. Por acaso ele se envolve com a matemática, e quando ele está lá acabado, depois de se machucar, né, não conseguir disputar as Olimpíadas, ele está lá deitado no apartamento dele se recuperando, e a Tinek chega e dá várias revistas para ele, mas uma delas era uma revista que tinha uns problemas matemáticos lá por acaso. E ele começa a fazer aquilo ali por diversão, só que o pai da Tinek era matemático e acaba incentivando ele a desenvolver uma educação nisso, né? Então tem essas semelhanças que eu achei curiosa. Também, eu queria falar também do capítulo final, que eu achei muito ruim, assim, muito desconfortável. Eu até comentei lá no primeiro vídeo, né, um vídeo sem spoiler, eu só apresento o livro, mas eu falo que o final do livro não me agradou, assim. Não só o final do livro, mas o último capítulo, assim, não só as últimas páginas, assim, né, até porque é um capítulo bem grande. Eu achei, assim, eu achei grande demais, assim, enrola demais aquela... Eu entendi que ele queria mostrar toda aquela confusão dele, todas as escolhas que ele queria fazer, numa situação terrível, né? Ele né, chega em casa e luta com o filho, bate no filho, e né, provoca uma ferida lá aberta, né? Uma fratura exposta mesmo, na forma como eles lutam lá nessa noite lá. E aí no dia seguinte ele vê o filho dele caído na grama, né, tipo, tá muito frio, tá tipo -13, acho que é à noite, na verdade, ele vê o filho dele caído, que o filho dele ficou bebendo, e aí ele tá todo machucado, ele caiu na neve e adormeceu lá, e ele vai morrer se ele continuar lá. E o Sim não faz nada, né? Ele prefere que o filho dele continue lá, e ele quer meio que se livrar de um problema, só que aí depois ele fica se sentindo muito culpado, e provavelmente foi isso que causou o suicídio dele. O livro não mostra nesse momento, então o livro acaba meio que abruptamente, né? De repente acaba mostrando só ele saindo da casa, ele tá viajando, muito confuso. Então, no começo do livro parece que ele se matou por causa dessa questão lá envolvendo a Johnny, né? Eu até nem comentei, né, que ele, no vídeo da exposição, que ele já era ministro da Educação até. Outra coisa que torna o livro assim meio inverossímil, você coloca elementos demais em cima do Cien, enfim. O fato é que ele não conseguia lidar, né, com todos esses problemas de uma vez, toda essa culpa. Mas eu achei ruim aqui esse último capítulo. E aquela cena dele, meu Deus do céu, retalhando o corpo do filho morto. Putz, é difícil, assim, é difícil. Realmente é bem assim, os limites da literatura mesmo. Ele testa os limites da literatura. Né, queria realmente chocar o leitor e tudo mais. Peter Burvalda. Mas enfim, eu vou ler aqui algumas das passagens interessantes do livro, que eu acho que todas, se eu lesse lá no vídeo de exposição, lá o vídeo sem spoiler, seria... Todas aqui tem um pouquinho de spoiler, né? Todas as passagens aqui tem um pouco. Eu achei interessante essa passagem, que é quando ele descobre, né? Ele vai na casa do Aaron, entra lá no sótão, e descobre sobre as atividades deles lá. E eu achei interessante porque ele fala que parecia uma demonstração matemática. Eu achei, de fato, o que o autor descreve é realmente algo que faz sentido com os conhecimentos do personagem, né? Das experiências dele. Ele já fez muitas demonstrações matemáticas e ele compara, então, o que ele está vendo ali como demonstração matemática de tudo que ele já estava suspeitando, de tudo que ele já tinha visto nas fotos. Vou ler aqui. O buraco retangular do sótão. Há sabão ressecado contornando as extremidades da madeira, uma renitente membrana molecular de última esperança. A esperança febril da paranoia em sua cabeça, de que tudo vai ficar bem, uma suave superfície reluzente que ele põe à prova a cada degrau rangente.
até que seus olhos esquadrinham o sótão e a película se rompe. O que você esperava? Ele não deve cair. Como que crucificado, estica os braços sobre o carpete vermelho sangue, um prego espetado na palma de cada mão. Nos segundos seguintes, ele consiste apenas de cabeça e braço. Suas pernas, seu torso, a escada, a casa, enche. O mundo inteiro desapareceu sob seus pés. O que reconhece das fotos se desenrola à velocidade da luz em 3 dimensões. O que nas fotos era inodoro e essencialmente inócuo, agora tem um aroma mortal de madeira bruta, pó e alguma coisa delicada, feminina, um talco caro. O que ele vivencia é perversamente parecido com uma demonstração matemática, com aquilo que seu adorado Hard quis dizer com... Para aqui. É porque eu tirei uma foto dessa passagem e eu parei bem aqui nessa parte. Enfim. Vou ler aqui outro trecho. Aqui é na primeira vez que ele desconfia, né? Que ele desconfia e reconhece ao mesmo tempo. Né? Ele já reconhece, ele já desconfia reconhecendo essa passagem que é tipo uma festa que tá tendo, e aí a Joni tá com uma roupa diferente. É então que percebe. O chapéu siberiano, marrom escuro, acima do rosto de Joni, agita alguma coisa em sua memória. Aparentemente sua boca emite um som, um suspiro ou um gemido, ou alguma coisa, pois a mulher em cujo ouvido isso entra se recolhe. Ele endireita o corpo, acena, distraído, abre muito a boca e volta a fechá-la. A semelhança penetra em sua consciência como uma coisa quente, um líquido que tenta sufocá-lo. Chumbo borbulhante. Ele sente vertigem, a capacidade fenomenal do cérebro de reconhecer rostos sem esforço, sem hesitação, algo que sempre o deixou fascinado, mas que agora está acabando com ele. Não é simples reconhecimento, é muito mais, em todas as esferas. O que ele vivencia é uma identificação. A expressão atenta de Joni, a 5 ou 6 metros de distância, o chapéu de pelos escuros, cuja borda envolve o alto da testa lisa, de modo que ele a vê pela primeira vez como uma morena. A maquiagem mais pesada do que de costume, os lábios reluzentes brilhando em concentração, todos os seus traços, a pureza ampla do seu rosto autoconfiante, atraente, tudo que se amalga para determinar as feições de sua filha transforma-se naquele outro rosto. Um rosto que ele, em certo sentido, também conhece como a palma de sua mão. Até que seu cérebro febril faz um clique. É ela. Achei muito foda essa passagem. Achei bem construída e realmente bem interessante. Aqui mostra quando ele está tendo aquele caso com a estudante, a Isabelle, né? Acho que é a Isabelle. A chama que ardia agora em seu corpo dava-lhe um prazer muito mais jubiloso, muito mais vivo do que todas as suas conquistas profissionais, todos os supostamente importantes eventos oficiais, de tal forma que pela primeira vez na vida duvidou do sentido de tudo. De que valia meia vida de disciplina mental? Toda aquela perseverança solitária. Pensou em Isabelle nesse momento dormindo em algum lugar do campus e sentiu vontade de dar um soco na própria cabeça por toda a sua zelosa sublimação. Numa onda de culpa, pôs a mão na montanha comatosa ao seu lado. Comparado à delicada figura no beco, as costas e os quadris de Tinek eram como o cadáver quente de um rinoceronte. Eu achei interessante isso aqui. Mostra toda a biologia vencendo todas as aspirações mais intelectuais, racionais do Cia, né? Como ele fala aqui da disciplina, de buscar buscar, né, desenvolver suas ideias lá sobre matemática e ter essa função administrativa, profissional na universidade, acadêmica, e que parece tudo racionalmente muito mais importante, mas o que ele sente, o que ele realmente sente é muito mais por essa menina, né? É muito mais vivo, muito mais feliz do que essas outras realizações muito mais difíceis, né? Muito mais admiráveis. Isso aqui eu achei interessante, que é quase como se fosse o autor justificando a coincidência que ele colocou na história. Porque ele está falando da coincidência de no dia que o Cien vai lá
e descobre sobre o sótão e faz aquela palhaçada lá de usar as roupas da Joni. É exatamente o dia em que o Aaron, não só o dia, mas o momento em que o Aaron e a Joni voltam de viagem, vão lá para casa do Aaron. E aí o autor justifica dizendo porque que o que o Sim só conseguiu ir na casa deles naquele dia porque estava tendo um jogo da Holanda lá, não sei se é na Copa, acho que é na Copa do Mundo. Não, acho que é na Eurocopa, né? 2000 não teve Copa. Ele só conseguiu ir alegando isso pra mulher dele, falando, não, eu vou assistir o jogo na casa de não sei quem, e aí vou na casa. Ele acaba indo na casa do Aaron. Na casa de uns amigos dele, mas acaba indo na casa do Aaron. E os. E o Aaron e a Juni também voltam da viagem mais cedo, porque eles tinham decidido que iam para os Estados Unidos, morar juntos, não sei o quê. Mas antes resolvem voltar para casa e ver o jogo da Holanda lá na Copa, na Eurocopa, em casa. Então aí o autor justifica essa coincidência assim. Quais eram as chances disso tudo ter acontecido? Eles perguntam. A probabilidade de ser pego dessa forma. Pego no momento mais deplorável de sua vida. As modulações do destino. As coincidências que em geral são menores do que as pessoas pensam. A partida de futebol pela qual pouco antes da era graças aos céus provavelmente tiveram um papel em sua desgraça. Indubitavelmente, sem o álibi do jogo, nem estaria ali nessa noite, não nesse exato momento. E conhecendo aqueles dois, o mesmo é válido para eles. Voltaram com o jogo em mente. Haviam ligado a TV no minuto em que entraram em casa. Enfim, aí vou ler aqui mais uma passagem, acho que é a última que eu vou ler. Aqui é uma passagem da Joni, no capítulo da Joni, ela falando, eu acho que mostra aqui um dos poucos momentos que eu achei ela minimamente não egoísta, assim, realmente pensando no pai dela, na verdade não é a última passagem não, tem mais algumas ainda. Pensando aqui, ela vai explicar por que ela denunciou lá o Wilbert, né, que ela dá um testemunho falso lá no tribunal, dizendo que ela escutou ele assediando lá uma professora de francês que ia pra casa dela, né? E ela tá falando por que ela fez isso. Porque ela sentiu pena, porque o Sim foi pedir isso pra ela, né? Foi pedir que ela testemunhasse contra o filho, mentisse. Mas ela faz isso por pena do pai dela, vendo toda a transformação, porque ele era um cara com muito vigor, muita energia, e de repente depois que o Wilbert vai morar na casa deles, ele vira uma pessoa cansada, assim. O cansaço derrotado de um homem que, antes do aparecimento de Wilbert, costumava deixar a gente admirada com sua energia. Já vivendo nos Estados Unidos, quando de manhã eu pulava da cama, onde meu novo pai me pusera para dormir na noite anterior, eu transbordava com uma vitalidade que era um reflexo da sua. Em Berkeley, embora fosse o auge de sua criatividade matemática, você podia pensar que ele ficava em algum lugar do campus, das 9 da manhã às 5 da tarde, ligado num enorme carregador de bateria. Sim, era incrível. Nas semanas antes do Natal, na casa da bonita Vini, ele esperava até Janis e eu termos ido para a cama e então construía e pintava uma casa de bonecas com as ferramentas de minha mãe. Nos domingos fazia espaguete ao sugo. Em menos de uma hora era capaz de construir um papagaio usando sacos de lixo e varetas cortadas de um compensado. Uma vez de volta à Holanda, recém-instalados na casa da fazenda, ele construiu um galinheiro no quintal para é uma palavra que eu não sei o significado. 5 legons. Enfim. E uma casa de coelhos que... enfim, uma passagem meio longa, eu não vou ler tudo aqui. Mas ela fala assim, diversas coisas que o pai dela... que o Sim fazia, né? E aí, a partir da chegada do Wilbert, ele deixou de ter essa energia e ela sentia pena do pai. Ela fala aqui no final da passagem. Uma gota de combustível... Peraí. No fim de 1989, que é o ano em que o Wilbert foi morar com eles, né, na casa deles com a Joni, com a outra irmã deles, que é a Janis, e com a Tinek, que é a esposa do Sigérios,
Ciências Velhos. Aí a Jory fala, no fim de 1989 não restava uma gota de combustível no homem. Wilbert queimara tudo. Acho que foi isso que me ocorreu quando meu pai voltou do banheiro e sentou na minha frente como um tambor de petróleo vazio e amassado. O garoto tinha de cair fora. E aí, a partir disso, ela decide denunciar, de fato, o Wilbert lá pro tribunal. Tem uma outra passagem aqui envolvendo o Cian, que eu achei interessante, que ele fica refletindo sobre essa escolha que a Joanie fez, né, de se tornar, de vender as fotos dela na internet, e ele ficava ele ficava pensando sobre as outras garotas que ele também via nesses sites e pensando se elas tiveram uma vida parecida com a da Joanie. Aí ele fala o seguinte, e é interessante porque a parte dos capítulos que é sobre a visão do Cian são narrados em terceira pessoa, né? E da Joanie são em primeira pessoa. O do Aaron já é uma coisa mais confusa, eu acho que tem alguns momentos de primeira pessoa, se eu não me engano. É uma coisa bem confusa que fica também alternando entre 2008 e 2000, então, mas eu acho que... Não, acho que é em terceira pessoa, na verdade. Enfim. Essa passagem aqui sobre o Cian, né? Pela primeira vez desde sua desgraça, sai da cama e vai olhar mulheres jovens na internet. Pensa sobre elas, sobre o mistério de suas escolhas, sobre a escolha de Joanie, sobre a escolha de todas as garotas. Examina seus olhares na intenção de ver desespero, autodestruição, insanidade, talvez remorso, depravação inerente, dentes podres, vestígios de abuso, negligência ou então pura e simplesmente estupidez. Mas a única coisa que vê é beleza. Todas elas são, praticamente sem exceção, lindas. Nenhuma pianista ou doutoranda, talvez, mas mulheres atraentes acima da média. Pode-se até dizer, no que tange a boa aparência, jovem de sucesso, puros sangues, donas de olhos, cabelos, pés, pernas, mãos, com que poderiam se dar bem no mundo civilizado, poderiam conseguir para si um casamento com homens poderosos, saudáveis, arrumar empregos decentes. Ele não é nenhum sociólogo, tampouco biólogo, mas será que essas jovens, na verdade, não poderiam vir de famílias decentes, filhas de pais bem apessoados, com genes equilibrados, vigorosos, com material genético capaz de gerar filhas que qualquer homem gostaria de ter ou tocar? Ou isso não sendo possível ver? Atrás de cada foto de nu pelo qual vale a pena pagar, há pais que conceberam uma filha desejável. Atrás de cada site de sexo há um homem como ele. Não, um homem como como Theon Bers. Como pode ter se equivocado desse jeito? E aqui é interessante que eles têm essa questão do discurso indireto livre, né? Aparece o pensamento Você estava tendo uma narração em terceira pessoa e do nada aparece um pensamento direto do Cian, né? Ele estava tendo essa reflexão sobre a questão de que em outras mulheres poderia ter acontecido o mesmo que aconteceu, em outros pais poderia ter acontecido o mesmo que aconteceu com ele, só que aí depois ele lembra, ele tá falando dos genes, dessa questão toda, aí ele lembra que, na verdade, ela não é geneticamente filha dele, né? Biologicamente, ela não é filha dele, não tem os genes dele. Aí ele começa a culpar o pai biológico dela, ele olha uma foto do pai dela e vê como ela é parecida fisicamente com ele, e aí também começa ele ficava pensando sobre as questões biológicas, assim. Enfim, eu acho que tá bom de comentários sobre esses comentários com spoiler, mas foi realmente um livro interessante, como eu já comentei, é um pouco excessivo aquela parte da violência, eu acho, no final, mas no geral foi um livro muito bom. Então é isso, pessoal. Até a próxima resenha. Sempre domingo, 11 horas da manhã.